Pessoal, essa semana a gente vai fazer a correção da semana 6 das atividades do terceiro bimestre. Corrijam bastante atenção e em caso de dúvidas é só falar. Questão 1. Num guia de cidade podemos encontrar parte de um mapa de ruas e praças como este. Em qual posição desse mapa está localizado a Praça do Sol, Praça da Paz, Praça do Vento e Praça da Lua? Bom, para achar a localização precisa aí no mapa que foi dado, primeiramente a gente localiza, né? No caso, a gente vai localizar a Praça do Sol, ver aonde ela está nesse gráfico. Assim que a gente localiza, assim que a gente encontra ela lá no mapa, a gente primeiro prolonga ela para o eixo horizontal e na sequência a gente prolonga para o eixo vertical. Observa aí que o eixo horizontal ele tá sendo marcado pelas letras maiúsculas do alfabeto. Então a gente coloca essa representação maiúscula, no caso aí o E maiúsculo, e quando a gente prolonga lá na vertical, o eixo da vertical está sendo representado pelas letras minúsculas, a gente encontra a localização dele. A gente fala que encontrou o par ordenado que dá a localização dessa praça, no caso. Né? Então, fazemos isso para todo. Primeiro, a gente prolonga lá no eixo horizontal, que está representado pelas letras maiúsculas, e depois a gente prolonga na vertical, que está sendo representado pelas letras minúsculas. Observe a representação desse par ordenado. A gente sempre coloca entre parênteses e separando as coordenadas por uma vírgula. Tá? Essa é a representação oficial de um par ordenado. Questão 2. Carlos pode ir da sua casa à escola andando 3 km para norte, 2 para oeste, 1 para sul, 4 para leste e finalmente 2 para sul. Para ir de sua casa à escola em linha reta, Carlos deve andar. Observa o que eu fiz aí. Eu peguei um plano cartesiano só para ajudar a gente a se orientar. Então, eu marquei lá o ponto de saída, tá? Em qualquer ponto desse plano cartesiano, como eu disse, foi só para a gente conseguir se orientar melhor e fui fazendo esse trajeto. Então, quando ele anda 3 km para norte, eu subi 3 pontinhos para cima, 2 para oeste, eu andei 2 para esquerda, 1 para sul, 1 para baixo, né? 4 para leste, então são 4 para direita, e 2 para sul, 2 para baixo. Quando eu faço essa representação no plano cartesiano ou numa folha quadriculada, no que seja, fica fácil da gente observar aí, no caso, que a distância que ele deveria andar em linha reta, na verdade, era só 2 unidades, no caso aí está representado por 2 quadradinhos, para leste, que foi o ponto final de onde ele chegou. Num tabuleiro de xadrez, jogamos com várias peças que se movimentam de maneiras diferentes. O cavalo se move para qualquer casa que possa alcançar com movimentos na forma L, de 3 casas. Na figura abaixo, os pontos marcados representam as casas que o cavalo pode alcançar estando na casa D4. Dentre as casas que o cavalo poderá alcançar partindo da casa F5 e fazendo uma única jogada estão. Então, olha o que eu fiz. Na verdade, eu posicionei, na segunda imagem aí, eu posicionei o nosso cavalo, né, que eu representei por uma estrelinha, lá na casinha F5. As posições que a gente pode rotacionar esse cavalo estão representadas pela letra L aí, na imagem de azul e também de vermelho. Então, esse L pode estar invertido, eu posso rotacionar esse L, né, encontrar as posições que ele vai ocupar, e posso rotacionar o L na posição normal também, encontro mais 4 posições. Quando eu fiz essa rotação, eu encontrei todos os pontos que eu marquei lá no tabuleiro, os novos pontos que eu marquei,
que estão localizados aí embaixo, ó, o B3, G3, H4, H6, G7, E7, D6 e D4. Então, quando o cavalo está posicionado na posição F5, ele pode ocupar essas outras posições aí, essas 8 posições diferentes. Dessas que a gente demarcou aí, o único que tem alguma representação dessas é a letra A, que tem o G3 e o D6. Nas outras alternativas, nenhuma delas corresponde à posição que o cavalo pode ocupar. Próxima questão. O professor Michel aplicou 2 provas a seus 10 alunos e divulgou as notas por meio do gráfico mostrado abaixo. Por exemplo, o aluno A obteve 9 e 8 nas provas 1 e 2, respectivamente. Já o aluno B obteve 3 e 5. Para um aluno ser aprovado, a média aritmética de suas notas deve ser igual a 6 ou maior do que 6. Quantos alunos foram aprovados? Para resolver essa questão, eu optei por construir uma tabela, mas não necessariamente precisava ter sido construída essa tabela, tá? Então, o primeiro passo é encontrar a nota de cada um desses 10 alunos. Então, a gente vai lá no plano cartesiano, lembrando que primeiro a gente projeta essa nota lá no eixo X, que é o eixo da horizontal, e em seguida, que no caso aí está representado por prova 1, e em seguida a gente projeta esse pontinho lá no eixo da vertical, que aí no caso está representado por prova 2. Feito isso, eu encontro os valores. Então, encontrando esses valores, eu representei na forma de par ordenado, que está aí na segunda coluna da nossa tabela, que eu chamei de nota. Então, encontrei os valores para A, para B, para C, até J, ó, fazendo essa projeção tanto no eixo X quanto no eixo Y. Bom, assim que eu encontrei a nota de cada um deles, o que a gente fez foi somar essa nota e dividir por 2. Por quê? Porque média aritmética nada mais é que isso, a soma dos 2 valores que a gente tem dividido pela quantidade de valores que eu somei. Então, se eu tinha 2 valores, eu dividi por 2. Se fossem 4 notas, eu somaria as 4 e dividiria por 4. Mas nesse caso não vem ao caso aí. Então, calculei a média de cada um desses 10 alunos. Feito isso, eu só selecionei aqueles em que o resultado era 6 ou maior do que 6, porque foi isso que o exercício pediu. Então, eu encontrei 6 opções aí como resposta. O aluno A, o aluno D, E, F, G e H. O restante, todos tiveram uma nota abaixo de 6. Questão 5. O gráfico a seguir mostra o desempenho de todos os alunos de uma série na disciplina de português. Cada um dos pontos destacados da figura indica o número de alunos que tirou determinada nota. Por exemplo, a letra X está no ponto que informa que 5 alunos tiraram nota 4. Com base nessas informações do gráfico apresentado, determine a fração correspondente ao número de alunos com nota de português igual ou superior a 7 nessa série. Então, olha o que eu fiz. Primeira coisa, eu encontrei a localização de cada um desses pontos aí, eles nos dão uma informação. Então, eu traduzi essa informação. A primeira informação falava para a gente o ponto X aí, que 5 alunos tiraram 4. Aí, seguindo os pontilhados do gráfico, eu fui traduzindo essa informação. Ó. 10 alunos tiraram 5 pontos, porque o segundo pontinho está localizado na coordenada 5, lá no eixo X, né, que é a nota, e na coordenada 10, lá no eixo Y, que é a quantidade de alunos. Então, 10 alunos tiraram nota 5. O próximo pontinho, 25 alunos tiraram nota 6, e assim por diante. Eu fui catalogando cada um desses pontos aí. Por que eu fiz isso? Feito isso, a gente consegue calcular a quantidade total de alunos, porque quando ele pede fração, a fração que eu quero é o seguinte: notas maiores ou iguais a 7, quantidade, né, de notas maiores ou iguais a 7, sobre a quantidade total de alunos. Então, eu preciso saber qual que é a quantidade total de alunos e também quantos alunos tiraram mais do que 7. Fiz esse catálogo aí de notas,
somei todas as quantidades de alunos, então somei o 5 mais o 10 mais 25, até chegar no resultado final. Cheguei no 65. Então, o que significa esse 65? Que foram catalogadas 65 notas de alunos, né? Então, no total aí a gente teve 65 alunos. Dos alunos que tiraram nota maior ou igual a 7, eu também fiz a soma dos valores aí, ó. 10 alunos tiraram 7, 5 alunos tiraram 8 e assim por diante. Feita essa soma, a gente encontrou 25 como resultado. A fração que ele está pedindo aí, então, é o 25, total de alunos que tiraram 7 ou mais, sobre o 65, que é o total de alunos. Então, a fração 25, 65 avos. Essa fração ela pode ser simplificada, então simplifiquei todo mundo por 5 e achamos como resultado 5/13, que é a resposta final do exercício. Bom, espero que vocês tenham entendido. Em caso de dúvida, é só chamar que a gente ajuda aí no possível, tá? Tchau, tchau.